Ok, então estamos em gravação aqui na nossa aula presencial. Boa tarde, pessoal, mais uma vez. Obrigada pela presença de vocês. E de antemão já agradeço as participações de vocês que tanto enriquecem essa nossa aprendizagem, esse compartilhar de aprendizagem nossos. E hoje nós temos uma continuação do capítulo 7, que fala das dádivas do reino. É um capítulo todo dedicado mais ao nível do reino de Deus, ao nível 1, do reino de Deus, no caso, e alguma coisa comparativa a nós aqui, ao nível 2, ao sistema onde nós pensamos que estamos. E hoje nós temos a continuação desse tema, o subtítulo 9, a extensão do reino. Então, lembrando que o curso ele considera reino, o nível 1 é todo o sistema de realidade de Deus, é o reino de Deus, está em R maiúsculo. E ele considera também, dentro da ilusão, nós temos o reino do ego, o reino separado. Então, quando fala aqui em R maiúsculo, está falando da nossa realidade. E hoje, especificamente, nós vamos falar, então, em como que ele se estende, como que ele continua para sempre em extensão. E para nós começarmos propriamente dito o nosso estudo, como a gente sempre tem feito, a gente faz um minuto de internalização, um minuto de aquietamento mental. Quem quiser fechar os olhos, respirar profundamente. Isso para nós baixarmos a nossa frequência vibracional. E com isso, a nossa capacidade de aprender fica mais alerta, mais atenta, e nós queremos oferecer o melhor de nós ao Espírito Santo, para que ele se utilize dessa nossa capacidade de aprender para nos guiar de volta ao reconhecimento de quem que nós somos. Então, que ele seja nosso guia por essa hora de estudo. Então, com a meta estabelecida, e a nossa meta é aprendermos do Espírito Santo o que ele tem a nos ensinar sobre a extensão do reino, nós estamos prontos para começar a nossa leitura propriamente dita. É lá na página 140 ou 141 em alguns livros. E Jesus começa dizendo que só tu podes limitar o teu poder criativo, mas a vontade de Deus é libertar-te. E aqui, esse poder criativo, já quero fazer uma ressalva desde logo, quando o curso fala de poder criativo, criatividade, lembrem-se que o curso é sobre a mente, não é comportamental. Então, ele não está se referindo a nenhum tipo de criatividade que o ego consiga conceber, a nenhuma criatividade que nós conhecemos dentro do comportamento. Então, o ego apresenta criatividade, eu saber fazer uma obra de arte, ou eu fazer um projeto incrível, ou eu fazer uma grande realização, o ego chama isso de criatividade. Eu ter ideias de soluções dentro do mundo da ilusão. Quando o curso fala de criatividade, ele está falando do poder de criar, tal como no céu é. E no céu, a criação, ela é sinônimo de extensão, extensão do amor de Deus. Então, se só nós podemos limitar o nosso poder criativo, ele não se refere a nada comportamental, e sim, só nós podemos limitar a nossa capacidade de estender o amor de Deus.
de estender, só nós podemos limitar a nossa capacidade de estendermos o reino de Deus na nossa mente, não na realidade do céu, mas na nossa experiência. Nós podemos limitar isso. Só que Deus tem a vontade de nos libertar, porque isso contradiz a vontade de Deus. A própria extensão, por si só, pela própria extensão, ela precisa ser estendida. Ela não compactua com a ideia de ser estagnada, de ser limitada. A vontade de Deus não te privaria das tuas criações, assim como ele não privar-se-ia das suas. Deus não se privou de nós. Nós continuamos na sua mente. E assim ele também quer que na nossa consciência nossas criações estejam, que nós estejamos cientes das nossas criações. Então, por isso que Deus quer que o nosso poder criativo esteja liberado. Não negues as tuas dádivas à filiação, ou estás te negando a Deus. Então, cada vez que eu estagnar um pensamento de Deus, que eu não repassar amor adiante, eu estou negando uma dádiva de Deus à filiação. E assim, eu estou me privando de Deus, estou negando o próprio Deus dentro da minha consciência. O egoísmo é do ego, mas a plenitude do ser é do espírito, porque é assim que Deus o criou. E olha que maravilha aqui, ó. O egoísmo, o contrário de egoísmo, plenitude. Então, egoísmo, estar voltado para si, isso é totalmente egóico, isso trava a criação. Mas a plenitude do ser é do espírito. Então, Deus criou o seu filho em plenitude. E por ele ser espírito, essa plenitude não pode ser estagnada, não pode ser cortada. Ela precisa estar em constante doação, em constante fluido, assim como o amor de Deus flui o tempo todo. O espírito está na parte da mente que fica entre o Espírito Santo está na mente. O Espírito Santo está na mente, na parte que fica entre o ego e o espírito, sendo mediador entre eles, sempre em favor do espírito. Então, o Espírito Santo está entre a mente certa e a mente errada. A mente equivocada, que ela acredita que separou-se de Deus, essa é o lar do ego. Aquela parte da mente nossa que ainda está em Deus, porque é impossível separar-se de Deus, porque nós somos um pensamento pensado por Deus, e ideias não deixam sua fonte. Então, essa parte que ainda está em Deus, o Espírito Santo, ele intermedia. Ele está entre o ego e essa parte. Entre a parte que ainda está no céu e a parte que sonha que está aqui. Entre os dois reinos está o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo, ele fala sempre a favor da realidade, sempre a favor do Espírito. Ou seja, sempre a favor do nosso ser real. E para o ego, isso é parcialidade, e ele responde como se algo estivesse se colocando contra ele. Então, o ego percebe que o Espírito Santo não está a favor dele, e com isso o ego se ressente. Ele diz que o Espírito Santo é parcial, porque não apoia ao ego, ele apoia apenas a Deus. Para o espírito, isso é verdade porque ele conhece a própria plenitude e não pode conceber que haja parte alguma da qual esteja excluído. Então, é impossível o Espírito Santo apoiar o sistema de pensamento do ego, porque o ego é separação, ele estagna a extensão do pensamento de Deus. Então, o Espírito Santo, ele está sempre a favor de Deus. O Espírito sabe que a consciência de todos os seus irmãos está incluída na sua própria, assim como está incluída em Deus. O Espírito Santo, ele está ciente de todos os pensamentos separados de Deus, que agora se acreditam serem seres individuais e separados entre um e outro. O Espírito Santo, que é um só, que está em todas as mentes, está ciente de todos nós e está ciente do próprio Deus.
O poder de toda a filiação e do seu Criador é, portanto, a própria plenitude do Espírito, tornando as criações do Espírito igualmente íntegras e iguais em perfeição. Então, tudo que nós criamos, em realidade, tudo que nós estendemos, vamos imaginar que o reino de Deus seja um reino de pensamentos amorosos. Todos os pensamentos amorosos que nós somos, eles podem ser dados e dados adiante no reino infinitamente. E assim, eles fazem parte da plenitude do Espírito. Tudo está dentro deles, contido neles, e eles são para o todo. Então, eles só aumentam a alegria, só aumentam o amor. É assim que o reino de Deus se estende e permanece para sempre. O ego, ele não pode prevalecer contra uma totalidade que inclui a Deus, e qualquer totalidade necessariamente inclui a Deus. Ou não seria a totalidade. Se Deus estaria excluído de alguma coisa, já não seria uma totalidade. Então, se só a totalidade é real, obviamente que o ego, ele está excluído, não porque Deus tem alguma coisa contra ele, mas porque ele não existe de fato. Porque se só a totalidade existe, automaticamente não existe o ego. Então, o que o ego é? Um pensamento vão, uma imaginação, uma ilusão, um sonho, um nada. Então, por isso que o ego não faz parte da totalidade, porque ele simplesmente não tem realidade. A tudo que Deus criou é dado todo o seu poder, porque é parte dele e compartilha com ele o que ele é. Criar é o oposto de perder, como a bênção é o oposto do sacrifício. Então, aqui também a gente vê que criar não é alguma coisa comportamental, porque aqui no mundo comportamental, o que eu dou, eu deixo de ter na forma física. Mas nos pensamentos, o que eu dou, eu não só retenho, como eu recebo de volta pelas pessoas ou pelas mentes que aceitaram esse pensamento e eu passo adiante, ela fica fortalecida em minha própria mente. Então, com ideias funciona como no reino de Deus. E por isso que no reino de Deus, criar é o oposto de perder. A única forma de perder no reino de Deus é não dar. Por isso que dar e receber são o mesmo no reino de Deus. É desse modo que retém o conhecimento de si mesmo. Então, falando em dar e a única maneira de reter algo no reino de Deus é dando. Então, essa é a forma de reter o conhecimento de si. O Espírito anseia por compartilhar o que ele é, assim como fez o seu Criador. Criado pelo compartilhar, sua vontade é criar. Não deseja conter a Deus, mas sua vontade é estender o que ele é. Então, o Espírito, e nós como Espírito, a nossa mente certa, ela anseia por estender o amor de Deus. Jesus está nos dizendo isso porque ele está ciente da nossa mente certa, porque ele já despertou para a mente certa, ele está consciente dela. Ele sabe que essa também é a nossa vontade real. É apenas o nosso medo por ainda acreditarmos nas ameaças do ego que faz com que a gente não queira ainda optar por ser só o reino de Deus, por ainda termos medo e acharmos que sacrificaríamos alguma coisa se nós largássemos esse mundo egóico. Continuando aqui no 3, a extensão do que é a única função do Espírito. Só abrir aqui no chat. Li hoje cedo, lendo um capítulo. Acho que é o 4. Entendi
E a partir disso que o ego nada mais é do que uma ideia. É verdade, é uma ideia, mas uma ideia equivocada, uma pseudo-ideia. Não é nem uma ideia porque não foi criada por Deus, é uma imaginação, né? Ideias não são reais. Essas imaginações, só as que vêm de Deus que são reais, né? São só ideias. Eu não entendia quando diziam que o ego não existe. Hoje me caiu a ficha. Algo tão simples que eu demorei para entender. Olha, muito bom, Jaciana, parabéns. Só esse entendimento, então, já valeu pela aula de hoje, de entender por que o ego não é nada. Né? Porque ele é uma pseudo-ideia, foi algo que nós pensamos que fizemos, nós nem fizemos, pensamos que fizemos, é uma crença. Mas continuando, então, aqui no 3, que nós tínhamos dito, que a extensão do que é Deus é a única função do Espírito. Então, Deus fez o Espírito. Isso, aqui no mundo da forma, é até meio complicado a gente compreender. Então, é bastante abstrato. Mas vamos dizer que o Espírito é criação de Deus e ele só tem essa função, continuar estendendo os pensamentos de Deus. E a mente, que também é a criação de Deus, ativa esse espírito para continuar querendo estender o amor de Deus. Complicado? Mas no reino do céu faz todo sentido. Aqui a gente aceita como uma abstração. Se ressoa como um eco, e alguma coisa disso faz sentido, é o máximo que a gente consegue alcançar. Aqui ainda, enquanto nós estamos aprendendo com uma mente separada. A plenitude é extensão. Todo o sistema de pensamento do ego bloqueia a extensão e assim bloqueia a tua única função. Então, se a função do espírito é estender o amor de Deus, nossa única função é essa também. E não é por uma ordem, não. É porque isso é a única maneira de obtermos a alegria de existir, a plenitude. Deus fez as suas crianças totalmente felizes e para alegria. E a alegria das crianças de Deus é estender, criar cada vez mais coisas, pensamentos felizes. E então, essa é a nossa função real no céu. Estender o amor de Deus para a nossa alegria e Deus se alegra na nossa alegria. Mas o ego, ele bloqueia isso tudo. Ele bloqueia, portanto, a tua alegria de tal modo que tu te percebes como não sendo pleno. Isso aqui, todos que pensam que estão em corpos, eles têm esse sentimento de que algo está faltando. Ninguém aqui no corpo jamais vai alcançar a plenitude. Sempre haverá algo que ainda ele não é, que ele ainda não atingiu. Por quê? Porque ele se experiencia separado. Ele não está consciente do todo. O João levantou a mão? E eu acho que é aí que o ego nos engana muito, né, Ing? Porque a gente fica incessantemente buscando fora algo que a gente nunca vai alcançar. E a gente precisa muito treinar a aceitação da mente de que o universo foi feito como distração para que a gente continue buscando fora e não conheça a verdade. E isso é uma coisa que às vezes é muito difícil de aceitar, que tudo isso aqui é uma ilusão, né? Perfeito. Tu viu como o ego é um círculo vicioso? Ele se fez quase a prova de tudo, ele só não é a prova do Espírito Santo. Porque dentro do ego não tem escape, porque ele manda procurar lá fora. Ele diz, sim, tu não é completo, ele concorda com essa frase, que nossa consciência não é completa. Mas ele diz, o que te falta, teu irmão roubou de ti. E aí está feito todo esse universo aqui dual e de medo e de ódio que nós conhecemos. Então, o ego, ele dentro do sistema dele, ele como um sistema fechado, ele é a prova de tudo. De dentro do ego não tem como escapar. Por isso que nós precisamos da resposta de Deus, do Espírito Santo, que vem de fora do sistema do ego para nos tirar disso. Então, nós temos a capacidade de escapar desse círculo vicioso do ego, ouvindo a voz do Espírito Santo, que pela graça de Deus, pela extensão do amor, nos acompanha aqui dentro do círculo vicioso do ego. Então, a gente vê como
o curso como tudo fecha sempre na mesma situação. Tudo volta a fazer sentido. A expiação faz sentido, que é o desfazer do sistema do ego, desse círculo vicioso. Mas, continuando aqui, ele falando da alegria, inclusive na quinta-feira nós vamos falar da confusão entre dor e alegria, de como que o ego nos confunde, colocando que a sua versão para a alegria de Deus, né? Então, como que isso também está dentro do círculo vicioso. Por isso que ele diz que o ego, na verdade, apesar de ele parecer nos oferecer coisas felizes, às vezes, ele, na verdade, ele bloqueia a verdadeira alegria do nosso ser. A Olivia levantou a mão? A gente vem, assim, eu vim de um estudo, assim, de decretos, que, por exemplo, 15ª dimensão, 14ª dimensão, tudo isso é ilusão do ego. Tudo, todas, quarta, quinta, sexta, eu não fui estudiosa disso, mas já ouvi pessoas falarem em todas as dimensões que existem, que dentro do ego nós fizemos, então aqui existe, mas tudo isso é parte do mesmo círculo vicioso. Tudo isso, no momento do despertar, tudo isso é deixado de lado. Tudo isso é superado porque tudo isso é delusório ainda. Não é real. A realidade do reino não são essas dimensões. A realidade de Deus é a plenitude do Espírito. A completeza total. A totalidade. Não há divisões. Tá ok. Obrigada, Ingrid. Obrigada. Então, continuando aqui no 3.6, a não ser que crias, e lembra-se que criar é, né, estender pensamentos de amor, né? A não ser que cries, não serás pleno, mas Deus não conhece o que não é pleno, portanto, não podes deixar de criar. Então, o nosso ser real, ele ainda está criando. Então, o que está acontecendo se Deus não nos conhece como não plenos? Mais uma vez, a prova de que nós estamos numa crença de separação. Então, se Deus é real e Deus não nos conhece não sendo plenos, mas eu me experiencio não sendo plena, eu me experiencio limitada dentro de um corpo, então a minha experiência é falha, ela é delusória, ela não é real. Ela é apenas uma crença feita na minha mente, na qual eu passei a acreditar. E se é uma crença, assim como foi feita, ela pode ser desfeita. Não é a realidade. Podes não conhecer as tuas próprias criações, como no caso, realmente, enquanto eu tiver a crença de separação, eu não a conheço. Mas isso não pode interferir com a sua realidade. Assim como o fato de não estar cientes do teu espírito não interfere com o que ele é. Não é o fato de eu não estar ciente que eu sou o espírito que meu espírito é afetado por isso. Ele continua sendo real e estendendo amor. O reino está se estendendo para sempre porque está na mente de Deus. Tu não conheces a tua alegria porque não conheces a plenitude do teu próprio ser. Então, aqui Jesus está dizendo, em outras palavras, que esse mundo aqui é um vale de tristeza, sim, porque nós não conhecemos a nossa alegria. Esses prazerezinhos passageiros que nós chamamos de alegria aqui no mundo, não são de jeito nenhum um tesouro a ser conservado, porque eles são uma miséria perto do real poder, um sentimento que é a alegria do reino de Deus. Exclui qualquer parte do reino de ti mesmo e não és íntegro. Então, mais uma vez, o meu ser criado por Deus, ele é íntegro. Se eu excluir qualquer parte dele, seja um outro pensamento de Deus, seja uma outra pessoa, seja o meu corpo, qualquer coisa que eu exclua, como o ego faz, o ego exclui, aí eu já não me experiencio mais como uma mente de Deus, como a mente do Filho de Deus. O campo da batalha é igual ao campo de miséria, exato. É o mundo daqui. Márcio levantou a mão?
Ô, Ing, quero tirar uma dúvida com você. Hoje isso acontece menos comigo, mas existe algumas pessoas que a gente realmente não sente afinidade naquele momento. Às vezes as ideias não batem, ou você está olhando para uma perspectiva e a pessoa ainda está em outra. Então, em alguns momentos, a gente acaba se distanciando dessas pessoas. Porém, o que eu faço hoje eu relembro que essa pessoa é o Cristo, que é o Cristo que está na minha frente, que, porém, naquele momento, nós estamos olhando para coisas diferentes e eu acabo ficando na minha. E se a pessoa volta a me procurar, se surge a afinidade ou se a pessoa vem falar comigo, eu não excluo, mas eu converso com ela sempre do mesmo lugar, do que eu penso, do que eu acredito hoje. Isso ainda é se separar? Márcio, você descreveu claramente os dois níveis. Haveria confusão de nível se você achasse que no nível comportamental todos têm que concordar. Entendi. Então, no nível comportamental, como o comportamento já vem da mente dividida, é claro que vai haver diferenças de ideias, e com alguns a gente tem mais aproximação, com outros não, mas no nível mental, no nível da mente, do pensamento, tão logo seja possível, a gente se recorda que o outro ser também é o Cristo. Então, Entendi. no nível comportamental, faça o que seja adequado. E, às vezes, uma retirada até é mais adequada do que brigar no comportamento. A gente sabe o bom senso. Usa o bom senso no comportamento, aquilo que não irá te ferir e não vai ferir o outro, ou irá ferir a menos. Às vezes, é preciso proteger o outro se retirando, ou até, entre aspas, concordando com ele. Por que não? É comportamento. O comportamento não é real. Então, muitas vezes, até no comportamento, até Jesus disse isso, ele disse, se o teu irmão te pede algo incongruente, faça. Não porque isso é real, mas porque ele pediu. E quem está te pedindo, ele está dizendo por detrás disso, está o Cristo. Então, o Cristo está te pedindo isso. E depois ele explica, é claro que se o teu irmão pede para ferir alguém, tu não vai fazer, né? Usa o bom senso, não vai fazer algo que irá prejudicar, porque essas ideias de prejudicar são iguais também, são da ideia de sacrifício do senso de escassez, de eu achar que alguém tirou alguma coisa de mim. Mas, então, na mente, sim, você diferenciou bem, Márcia. Você diz, no comportamento, que acontece de, às vezes, não sentir afinidade, mas no pensamento, você se dá por conta que ela é o Cristo. Pronto. Essa consciência é que conta. E no passado, quando você começa o estudo, você quer muito justificar o livro, né? E às vezes você entra em debate. E eu comecei a não ter mais ânimo mesmo. Eu pensava assim, a verdade é a verdade. Uma hora essa pessoa vai saber, ou se eu tiver equivocado, o Espírito Santo vai me mostrar. Para não ficar no debate. Porque eu comecei a perceber que as pessoas às vezes usam a gente para confirmar crença. Às vezes a pessoa ela não quer conversar, ela quer se sentir rejeitada. Então, ela usa você assim como eu posso usar muitas vezes alguém para confirmar uma crença, né? Então, eu coloco muita atenção nisso. E aí, quando você disse sobre isso, eu pensei se eu estava me separando ou não. Perfeito. Então, só essa consciência, olha o quanto o curso já está te ajudando, né, Márcio? Obrigado. Só nessa tomada de consciência e como começa a ficar mais fácil o nosso roteiro dentro aqui da ilusão, porque nós ainda estamos aqui. E se nosso próximo estágio é o sonho feliz, é esse roteiro corrigido, é não ter medo da ilusão, não ter medo do mundo, ele precisa caminhar para a cura. E isso é um passo grande, Márcio, em direção à cura da mente. Posso dar um exemplo rapidinho? Eu tenho alguns amigos que eles têm os hábitos de se reunir no final de semana, geralmente quando é verão, perto de piscina, para ficar bebendo. E eles me convidavam, são amigos de infância. E eu me sentia mal de não ir, porque a gente é amigo desde criança, estudou na mesma escola, fez a mesma faculdade. E eu ia, e eu pensava assim, eu vou e falo de um curso de milagres para eles, eu não vou beber. Mas chegava lá e eu acabava bebendo. Até que um dia eu pensei, esse convite, eu não estou indo lá representar a verdade, eu estou confirmando a ilusão.
Porque eu tô indo lá, dizendo que aquilo é real e que eu preciso levar a verdade lá. Eu falei, a verdade eu sou a verdade, eu não preciso estar lá, eu só vou lembrar que eles são Cristo. E ok, e parei de aceitar os convites. E hoje, quando eles me chamam, assim, eu falo, ó, obrigado, estou muito feliz por lembrarem de mim, mas vou ficar por aqui mesmo. Perfeito. E se um dia der sede, pode também aceitar o convite, que é a mesma coisa também. Porque o Cristo é percebido pela nossa consciência de ver o Cristo no irmão. Não pelo que Mas falamos, era pelo pela pensamento. intenção que eu aceitava o convite, sabe? Hoje, se eu aceitar, não é para ir lá representar a verdade ou para falar de um curso similar. Quer dizer, representar a verdade a gente representa a todo momento, né? Se você é a verdade, você está representando a verdade. Mas não com essa intenção, né? Tipo, eu vou lá para converter a pessoa. Doutriná-la. Isso é egóico também, porque você estaria reforçando que ela é separada, que Sim. ela precisa da salvação. Então, esse sentimento de a ser útil ao irmão, como o Espírito Santo precisa de nós, isso tem que vir do Espírito Santo e não da parte do ego. Obrigado. Se vier da parte do ego, ou seja, de nós mesmos, isso é, então, decretar a separação. A Flora levantou a mão. Eu queria complementar o que o Neto colocou, que isso é um condicionamento que eu percebo muito forte de outros caminhos espirituais, outrora que estivemos, da gente, de alguma forma, manipular o nosso comportamento, que é a forma. O curso está dizendo que não é a forma, mas de alguma forma a gente manipula por um condicionamento, ou seja, pelo sistema mesmo do ego, para tentar fazer uma imagem daquilo que a gente está acreditando, né? Então, isso eu sinto que é uma cilada, que todos nós caímos, uns mais, outros menos. Existem momentos que a gente cai mais, outros momentos a gente está mais atento à experiência do espírito. Então, muitas vezes, quando a gente diz não para uma situação, eu tenho percebido isso aqui comigo, e muitas vezes é uma sensação de guiança, e muitas vezes vem no sentido de não querer agradar, fazer algo, como o Márcio muito bem colocou, é um condicionamento que a gente tem, muito religioso, de estar todo mundo junto, essa coisa de Jesus, vamos amar, vamos abraçar todo mundo, vamos ficar... É uma coisa assim que... E aí, de repente, você coloca o limite, o que eu estou sentindo? Aí vem aquele não, e às vezes é um não que vem de uma sensação de completude, porém, vem ao mesmo tempo o sistema de separação com uma sensação de culpa, né? Você está seguindo o espírito, você está numa integridade ali nesse não seu, né? Mas a culpa de você não estar mais agradando, de você não estar seguindo um protocolo de comportamento esperado, outrora esperado, né? Por uma questão familiar, por uma questão social, e você pode também dizer não com o espírito, com muita integridade, com muito respeito, e se preservando, como o Márcio muito bem colocou. Eu acho que isso é um exemplo muito bom, que todos nós acabamos caindo nessa coisa do comportamento, e às vezes, quando a gente começa a recuar, eu vou deixar de querer sair, fazer essa coisa de querer agradar, porque isso é muito do ego, lidar com esse desconforto, perdoar. Eu estou ciente que isso vem do espírito, que isso é do meu coração, né? Então, essa questão do comportamento, da forma, é algo que eu sinto que é para todos nós, pelo menos aqui para mim, tenho observado muito, se observar nesse sentimento. E às vezes você vai estar muito mais unido com o irmão, dizendo um não, né? Se unindo, ficando com muito mais paz na sua mente do que você dizer um sim e participar de uma situação, de um contexto, onde você vai estar em contrariedade, onde a tua mente vai estar atacando, e então questão do comportamento, das religiosidades, das espiritualidades, eu acho que é algo muito lindo que o SEM faz a gente amadurecendo dentro da gente. Eu estou me abrindo muito para isso aqui. Que bom, e eu ainda acrescentaria que aquilo que desagrada ao ego, agrada ao espírito. Então, a gente às vezes acha que está desagradando ao ego do irmão por não aceitar um convite, mas se eu fiz pela extensão de amor, se eu fiz com amor, a mente certa dele, o espírito dele está feliz.
pelo meu reconhecimento de que ele não é um ego. Obrigada, Flora e Márcia. Continuando, então, aqui no 4. 4. Uma mente dividida não pode perceber sua plenitude e necessita que o milagre da sua integridade desponte sobre ela para curá-la. Então, aqui, o Márcio quer continuar, quer só complementar? Não, eu via. Ô, Ing, Sim. é bem rapidinho. Eu adquiri também uma certa percepção depois dessas últimas aulas, que foi a seguinte: as pessoas às vezes me fazem muitas perguntas no privado, né? E eu sempre estava muito ali respondendo, e às vezes vinha outras perguntas e ficava uma coisa assim, que gerava uma certa ansiedade. Eu comecei a observar a minha ansiedade. E eu comecei a perceber. Então, quando a pessoa hoje me manda uma pergunta, eu não deixo de responder, mas eu pergunto para ela: qual é a sensação que você estava quando você me fez essa pergunta? Porque muitas vezes a pessoa quer confirmar a rejeição, ou ela quer confirmar uma crença, ou quer se sentir, sei lá, enfim, são N possibilidades que o ego está usando ali, e ele me convida para participar daquilo, porque aquilo também pode estar em mim. Então, eu observando a sensação em mim e nela, eu posso perdoar, e eu libero essa pessoa de ser minha professora naquela situação, e eu posso respondê-la verdadeiramente através do Espírito Santo. Então, é uma outra coisa que eu tenho feito, porque eu caía muito nisso. Você fica naquela ânsia de mostrar que sabe, e, na verdade, você está respondendo ego com ego ali. E foi uma coisa que me ajudou bastante também. Perfeito. Mas era só isso. Obrigado. Nossa, obrigada. Tenho certeza que todos nós nos auxiliamos uns aos outros com isso que está dando certo, e muito bom teu compartilhar, Márcio. Mas até eu vou repetir aqui o 4 agora na retomada aqui, porque Jesus está falando, aqui ele está justificando por que nós precisamos dos milagres aqui no 4, 4 e 5. Por isso até vou repetir aqui. Uma mente dividida não pode perceber sua plenitude e necessita que o milagre da sua integridade desponte sobre ela para curá-la. Então, nós que estamos com a nossa mente dividida, nós precisamos do milagre da integridade. O que é o milagre da integridade? Despontar em nós. O milagre, ele vem do Espírito Santo. Então, a cada vez que nós estamos com a nosso tomador de decisões, como chamam aqui no Alckmin, com o nosso tomador de decisões ligado, entregue ao Espírito Santo, ou sob a guiança do Espírito Santo, nós estamos agindo com a nossa integridade. Nós passamos a agir de forma de milagres. Isso se manifesta aqui no mundo separado do ego em forma de milagres. O ego chama milagres coisas físicas se resolvendo. O Espírito Santo, ele tem como conceito do milagre essa mentalidade íntegra, essa mentalidade curada. Então, cada vez que a cada um que tem a mente dividida, que é todos nós, que ainda pensamos que estamos num universo físico, que nós experienciamos como separados num corpo, nós não temos condições de saber da nossa plenitude, a não ser que o milagre, que é essa nossa conexão com a mente certa, prove que algo diferente do ego seja real. Então, por isso que o milagre, ele está acima das coisas que o ego fez, ou faz, acima das coisas comportamentais. Então, o milagre, ele não segue as leis da física. O ego, ele fez as coisas dentro das crenças, que elas automaticamente seguem leis físicas muito rígidas. E dois corpos não ocupam o mesmo espaço, todas as leis do ego. Os milagres, eles estão num nível acima. E cada vez que a gente entrega a nossa mente ao comando do Espírito Santo, nós estamos nos permitindo, então, que uma mente milagrosa haja em lugar do ego.
Por isso eu queria continuar aqui no 5. Então, nós ativarmos os milagres. Isso redesperta a integridade nela, na mente, e a devolve ao reino de Deus, devido à sua aceitação da integridade. Então, por isso que esse curso em milagres é para nos despertar de volta. Ele nos ensina a como nós aceitarmos a mentalidade milagrosa em lugar dos pensamentos egóicos. Então, em lugar dos pensamentos físicos daqui, do mundo separado, nós aceitarmos a extensão dos milagres que vem do Espírito Santo. A plena apreciação da plenitude do ser, que é mental, faz com que o egoísmo seja impossível e a extensão inevitável. Então, a mente milagrosa, ela automaticamente nos leva de volta à nossa realidade do céu. E aí é impossível sermos um ego. É por isso que há perfeita paz no reino, porque a plenitude é do reino, né? O Espírito está realizando a sua função e só a realização completa é paz. As tuas criações são protegidas para ti, porque o Espírito Santo, que está em tua mente, tem conhecimento delas e pode trazê-las à tua consciência sempre que permitires que ele o faça. Então, as nossas criações que nós ainda temos na mente certa, nossos pensamentos amorosos, nossos pensamentos, extensão dos pensamentos de Deus, o Espírito Santo tem guardado essa memória deles por nós. E sempre que nós o permitirmos, ele as traz a nós à tona. Quando que a gente permite? Quando nós oferecemos aquilo que está obstruindo elas a ele. E o que está obstruindo essa experiência? Todo o sistema do pensamento do ego. Então, quando a gente reconhece que o sistema do ego é uma escolha minha e que isso está obstruindo o sistema do Espírito Santo, e eu ofereço a minha decisão de ter escolhido o ego agora para que o Espírito Santo a corrija, isso faz com que o Espírito Santo traga de volta a memória de quem que eu sou, a plenitude do Espírito. É por aí que o Espírito Santo vai nos mostrar o reino do céu. O reino do céu não é um lugar para ser alcançado, e nem é um tempo que ele vai surgir. O reino do céu sempre está presente na nossa mente. Nós é que não estamos cientes dele, porque temos alguma coisa bloqueando isso. E o que está bloqueando é o sistema de pensamento do ego, e o Espírito Santo, então, tem essa função, aqui na ilusão, de desfazer esse bloqueio, de desfazer a crença no ego, se nós a permitirmos. E é para aprender as razões de por que permitir, e que nós estamos estudando aqui, esse curso em Milagres. E é isso que está nos permitindo nós mesmos nos sentirmos cada vez mais livres, como eu vejo pelo depoimento de vocês. Continuando aqui no 5.2, falando aqui das criações que o Espírito Santo guarda para nós. Elas estão aí como parte do que tu és, porque a tua plenitude as inclui. As criações de cada filho de Deus são tuas, já que cada criação pertence a todos, tendo sido criada para a filiação como um todo. Isso é uma descrição perfeita de como é no reino de Deus. Tu não falhaste em aumentar a herança dos filhos de Deus, portanto, não falhaste em garanti-la para ti mesmo. Como foi vontade de Deus dá-la a ti, ele a deu para sempre. Como foi a sua vontade que tu a tivesses para sempre, ele te deu os meios de mantê-la. E os meios de nós mantê-la é nós dando-as adiante. Então, os pensamentos amorosos de Deus foram dados para nós, por Deus, para todo sempre. E eles são nossos porque Deus nos deu um modo de garantir que os seus pensamentos amorosos continuassem em nossa mente.
E a forma de garantir é isso, nós doando adiante como Deus o faz. É assim que o reino de Deus funciona. É por isso que ele é eterno e ele é imutável e ele inclui o todo. E assim tens feito. O nosso ser real tem feito isso. Desobedecer à vontade de Deus só tem significado para o insano, ou para a parte da mente insana. Na verdade, é impossível. A plenitude do teu ser é tão ilimitada quanto a de Deus. Como a sua, ela se estende para sempre e em perfeita paz. Sua radiância é tão intensa que ela cria em alegria perfeita e só o que é íntegro pode nascer da sua integridade. Ser confiante em que nunca perdeste a tua identidade e as extensões que a mantêm na integridade e na paz. Então, isso aqui, mais uma vez, confirma que a separação de Deus nunca aconteceu. Porque as nossas criações, elas nunca deixaram de existir e de se estenderem. Nossos pensamentos de amor nunca deixaram de existir em alguma época ou de estarem disponíveis para todos, assim como dos outros para nós. Por isso que a separação de Deus nunca aconteceu. Então, o que eu estou vivenciando aqui, nessa experiência? De novo, uma crença, uma falsa crença que se estabeleceu na mente e a qual, como tomadora de decisões, eu optei por ver no que isso vai dar. Essa é a história da separação. Apenas isso. E ao escolher ver aonde essa crença iria dar, automaticamente esqueci-me de quem eu sou como Deus. Só que pelo próprio poder de Deus, de ter dado o Espírito Santo para acompanhar na minha mente essa minha jornada equivocada, essa minha jornada em ilusões, agora nós temos por onde despertar, que é através do Espírito Santo. Ele tem essa função de nos despertar dentro da ilusão. Mas voltando aqui, milagres são uma expressão dessa confiança. Então, ele estava falando a nossa verdadeira identidade, que é aqui com I maiúsculo, que é como filhos de Deus, o Espírito Santo aguarda na integridade e na paz, e milagres, aqui no mundo, cada vez que eu me volto ao Espírito Santo, em lugar de um ensaio do ego, eu recebo uma bênção ou um milagre. E esse milagre é a expressão da confiança de que ainda sou como Deus me criou. Esses milagres são reflexos tanto da tua identificação apropriada com os teus irmãos, né, que é ver o Cristo neles, da tua consciência de que a tua identificação é mantida pela extensão. O milagre é uma lição de percepção total. Ao incluir qualquer parte da totalidade na lição, tu incluíste o todo. Então, ao ver um milagre, ou ver o Cristo numa única situação, eu automaticamente incluí o todo. A memória do reino de Deus desponta em nós através de um único perdão, de uma única situação. E até o nosso despertar final, então aqui, apenas para concluir falando do perdão, então, se a nossa memória da nossa identidade volta com um único perdão, aqui eu estou falando do perdão final. O que nós estamos fazendo nos nossos casos específicos? Estamos também desfazendo, mas nós estamos aprendendo o perdão, nós estamos aprendendo a como entregar ao Espírito Santo o nosso pensamento. Então, nós vamos a conta-gota, nós vamos em cada caso específico, nós estamos aprendendo a perdoar, porque o perdão final, aquele que nos desperta, que dá aquela virada de chave entre nós estarmos sonhando e nós estarmos despertos, como Jesus,
e outros iluminados já conseguiram, este é um único perdão total a tudo e a todos. Mas para nós sabermos praticar ou chegar nesse perdão total, nós praticamos com casos específicos. E esses casos menores, como a gente sempre gosta de comparar com uma cebola, por enquanto nós estamos fazendo a casca da cebola, até não tiver mais casos específicos menores, e aí a gente vai fazer aquele julgamento final, que é que a gente aprendeu lá no início, que nós mesmos vamos chegar à conclusão de que, na realidade, nós nunca deixamos o reino de Deus. E aí o ego deixa de existir e nós estaremos despertos. Então, isso é o grande perdão, o perdão final. Esse que nos leva a concluir essa jornada separada aqui. Então, com isso, nós concluímos o que nós tínhamos sobre a extensão do reino de Deus. Como eu falei, isso aqui fala bastante, né, do pensamento certo, de como é no céu. E quinta-feira nós vamos falar de confusão entre dor e alegria. A Rosane levantou a mão. Ing, assim, ó, sábado eu fui para um local bastante movimentado. Tinha um público imenso no Parque Redenção aqui de Porto Alegre. Eu sentei lá num banco, fiquei observando aquele povo todo, né? Aí eu comecei aquela tagarelice mental, daí eu digo, não, peraí um pouquinho, isso tudo aqui é uma ilusão. Isso aqui são tudo frações tuas. Cada pessoa, cada animal, os pets, é fração tua. O que tu está se iludindo? O que tu está querendo com isso tudo? Olha para essas pessoas. São tudo reflexo teu. Aquilo assim deu um flash, não tinha mais pessoas. Não existia, éramos um. Então, aí eu vou contra a colocação do Márcio. Eu não vou lá nos meus amigos, mas eu posso ir. E começo a trabalhar pela mente. E por essa mente, eu tenho certeza que aquele pensamento, aquele instante que deu aquele vup, todas aquelas pessoas que estavam lá, alguma coisa aconteceu com elas. Com certeza. Eu acredito nisso, posso estar errada, mas eu acredito nisso. E apesar que eu já vinha trabalhando mais ou menos dessa linha, mas daí mais no individual, como a Ing falou, mais em situações menores. Mas eu queria alguma proporção maior, eu queria ver isso como seria numa proporção maior. Então eu vou para um lugar onde tem mais gente. Para ir, claro que lá naquele momento, que eu cheguei lá, fiquei 1 hora e pouco caminhando por lá, tinha aquelas tagarelice mental, tem aquelas, o julgamento, isso e aquilo, opa, peraí, aí chega um momento, cai a ficha, não, vamos com calma aqui. Então, transformar esse pensamento, olhar dessa forma, para mim, assim, aquilo foi uma explosão, mas é uma fração de segundos, é tudo muito rápido. E aquilo, eu tenho certeza, eu sinto no meu coração que todas aquelas pessoas que estavam lá naquele parque sentiram alguma coisa, mas não sabem o que, nem como. Aí agora, no início da reunião aqui, eu vi a Iverde tomando chá, tinha uma colega ali tomando chimarrão, aí eu disse assim, não, mas peraí, ó, isso aí é tudo fração minha. Eu estou tomando chá, eu estou tomando chimarrão, eu estou conversando, o Zé e o Márcio conversando, a Flora conversando, são tudo frações minhas. Mudou a energia do grupo. Mudou, transformou. Eu senti que algo mais harmonioso, mais diferente que eu não sei explicar. Pelo menos eu senti aqui. Não sei aí. Posso estar errada. Aí fica com a Ing. Essa transformação é no instante santo, é quando na nossa mente a gente percebe, como você percebeu por um instante com a mente do Espírito Santo.
E só para, depois o Márcio, eu vou passar a palavra para ele, mas só para complementar também, o exemplo dele não contrariou em nada o teu, porque ambos são complementares, porque eles falam da mesma coisa, que eu tanto posso fazer isso me retirando, quanto você mostrou a outra face, que é igual também, que eu posso fazer em público. Então, são complementares. O Márcio levantou a mão. Ô, Ing, não era sobre isso que eu ia falar, mas vou aproveitar para trazer uma coisa aí desse final que você trouxe. Realmente, assim, a gente pode estar lá e não tem problema nenhum, porque o outro realmente não existe. E justamente por o outro não existir é que eu preciso observar qual é a minha sensação que quer fazer com que eu vá para lá. Né? Então, assim, talvez tenha sido isso que tenha trazido um ruído aí, Rosane. Então, assim, eu não me privo de nada, de fazer nada, mas eu observo o que é que está me conduzindo para ir lá. Porque quando eu te disse que eu decido hoje não ir mais, mas o ego ele inventava desculpas para que eu estivesse lá. Não era uma coisa através do espírito, né? Então, assim, se eu não me sinto bem com o outro, realmente eu preciso observar a mim. Mas não adianta eu me forçar a ir lá só para dizer assim, eu vou lá porque como eu não me sinto bem com o outro, mas como eu sei que o problema sou eu vou lá do mesmo jeito. Se a sensação está dizendo para mim que eu não estou pronto, que eu não posso estar lá, que tem algum equívoco na minha mente, eu não vou. Então, acho que existe essa confusãozinha de níveis que a gente faz, né, de achar que a gente está blindado de tudo, só porque a gente tem essa consciência da existência e a gente não está. Muitas vezes é justamente aí que o ego pega a gente. E a gente fica usando o ego espiritualizado ao invés da existência. Então, é muito importante essa observação. Né? E uma coisa que eu quero fazer aqui, Inga, é agradecer realmente o quanto a aula passada ela foi transformadora para mim. E, assim, trouxe uma expansão de consciência muito grande. E eu vou contar algo que aconteceu ontem, assim, que foi muito importante. O João, ele é personal. Então, eu treino com ele aqui perto da minha casa. E ontem, isso vai complementar o que a Rosane disse. E eu treino num parque aqui. E eu estava descendo com ele, uma menina de uns 13 anos passou fumando um cigarro. E ele não percebeu. Aí eu olhei assim, a menina passou, né? Era uma menina que estava ouvindo funk, assim, ele falou, olhou para mim e falou assim, é o Cristo ali. Aí eu ouvi aquilo, né? E eu desci uma escada assim para ir treinar e ficou a imagem da menina fumando um cigarro na minha mente. Aí eu falei para ele, mas você viu que era o Cristo fumando um cigarro? Aí ele pegou e deu risada, né? E a gente foi treinar. E quando eu comecei o treino, eu perguntei assim, eu falei, eu quero olhar para isso com os olhos do Cristo. Porque aquilo ficou na minha mente. Aí eu me lembrei da aula. Eu falei, se eu estou colocando a minha atenção nessa menina, existe alguma coisa que eu valorizo nessa imagem. Eu quero a verdade aqui. Ing, até o final da aula, veio assim como se fosse um download na minha mente. Foi assim, eu estava conversando com ele, assim, de repente eu parei e falei, entendi. Por quê? Foi o cigarro que eu foquei. Porque o cigarro tem aquela concepção de que o cigarro causa doença, que a doença causa câncer e a doença ataca o corpo. Eu falei, eu ainda me vejo como um corpo e eu vejo que eu posso ser atacado. É por isso que eu prestei atenção no cigarro dela. Eu falei, Espírito Santo, eu quero a verdade aqui. Então, assim, eu quero te agradecer, Ing, porque as suas aulas realmente transformam a vida da gente. Assim, olha, de uma aula para outra, e eram coisas assim, era um cigarro, e eu não tinha essa percepção, sabe? A gente fica pensando que o milagre são em coisas grandes, em se sentir rejeitado, e ontem eu entendi. Se eu tô olhando um cachorrinho no parque, eu tô achando ele bonitinho, é uma ilusão também. E tem alguma coisa que prende a minha atenção ali, que faz com que eu busque conforto naquela cena. Não, isso não significa que eu não posso olhar para aquele cachorro e gostar dele, né, me divertir com ele, ou achar ele bonito ali. Mas eu preciso observar a minha sensação e entender qual é o valor, porque ao final o que existe ali é uma meta do ego sendo concluída. Porque a minha atenção no cigarro da menina não era atenção no cigarro. Existia uma meta do ego de confirmar que o corpo pode ser atacado.
E eu consigo. Nossa, parabéns, Márcio. Olha, perfeita, perfeita. E realmente é tudo que o ego queria provar nisso é que, né, que nós somos um corpo frágeis e autodestrutivos. Nossa, Eu agradeço caiu você, a agradeço a a todos ficha. os colegas aqui que compartilham, né? Porque é através de tudo isso que eu tenho aprendido muito. Muito obrigado. Obrigada. A Maria Emília também levantou a mão. É para fazer, mais uma vez, trazer esse sentimento de gratidão, confirmar o que o Márcio diz. Quando o Márcio falou cigarro, eu senti aqui um aroma de cigarro passando na minha janela. Muito engraçado isso, né? E tudo passa pelo julgamento, né? Eu acho que assim, a percepção de que estamos julgando é que faz a gente ir fazendo esse reconhecimento do que estamos, de que estamos presentes e que estamos observando, porque antes isso passaria batido, você podia até criticar, né? Mas não enxergar por que você traz esse julgamento do cigarro. Acho bem legal isso. Eu tenho procurado silenciar para entender mais e não, assim, quando eu fiz a formação, a facilitação do Miracle Choice, eu comecei a me sentir a nova guru do pedaço. E, de repente, eu parei tudo, assim, nem tenho mais falado, porque, assim, comecei a ver, e agora eu estou entendendo tudo, estou entendendo nada. Então, precisando passar por todo esse silenciar para ouvir de verdade a voz do Espírito Santo e aí, sim, voltar a falar sem julgamento e sem colocar as percepções erradas. A realmente colocar ele no comando, né? E não o ego. A Isabel levantou a mão. Oi, Ing, eu queria fazer uma pergunta em relação, assim, o Espírito Santo. Você acha que a gente deve ficar olhando para, assim, porque o livro fala muito da gente viver o presente, né? E você acha que essa questão de buscar entender qual que é uma crença, qual que é uma sensação, isso é relevante para o Espírito Santo ou não? Olha, uma coisa é reconhecer que tem uma crença, outra é fuxicar dentro da crença. Reconhecer que tem uma crença, como o Márcio reconheceu que teve uma crença por detrás do cigarro, não só é relevante, como é necessário para a gente ter o que levar ao Espírito Santo. Agora, tentar entender depois lá dentro a crença, isso é dar a realidade à ilusão. Então, tomou consciência, assumiu, leva para o Espírito Santo. Sim, isso ao nosso ponto de vista, né? E ao ponto de vista do Espírito Santo, você acha que ele fica, assim, analisando as nossas sensações, as nossas crenças ou não? O Espírito Santo só tem duas visões, ou ele vê amor ou pedido de amor. Ele só tem duas categorias. Ou é luz, é amor, é pensamento de Deus, e obviamente, se nós temos problemas, é porque é ausência de luz. Ele não dá realidade. O Espírito Santo não enxerga os equívocos que nós enxergamos. Ele enxerga a ausência do amor. Entendi. Então, ele não fica assim, a Isabela está buscando essa sensação, essas coisas, não. Seria julgamento de algo que não existe. O Espírito Santo não julga o que não existe. Então, se ele não me julga, eu não vou ficar me julgando, buscando, mas eu estou querendo essa sensação, eu estou com essa crença. Pode ser isso? Eu posso fazer isso comigo? Porque eu acho que é muito pesado para mim, Isabela, ficar buscando muito entender que sensação que eu estou sentindo, que crença que eu estou tendo. Como eu digo, você tem que ser honesta para reconhecer o que está sentindo. Então, existe uma linha tênue entre não negar e não dar realidade. O ego só conhece esses dois. Ou ele nega, ou ele dá realidade. O Espírito Santo, chega um ponto que você descobre que o Espírito Santo, ele não nega que você acredita, mas ele não dá realidade porque não vem de Deus. Então, é um terceiro caminho. Você assume que você tem essa crença, mas imediatamente leva esse pensamento que contém essa crença ao Espírito Santo, para desfazer em você essa crença. Não porque seja real. Porque, assim,
quando a gente está... Não fuxica, mas também não nega. Negar é não se permitir ser curado. É claro que nossa mente está adoentada por pensar separação, e ela precisa da cura. Mas eu preciso permitir que o Espírito Santo cure, que ele ofereça o amor onde está a ausência de amor. Então, eu preciso olhar de volta, sim. Virar as costas e dizer isso não é real, isso não está acontecendo, vira as costas e vou embora, isso é um jeito egóico de encarar a situação para continuar ele no comando. Então, mas, por exemplo, viro as costas. Mas, por outro lado, ao olhar e assumir, eu não fico com isso para mim. E nem fico fuxicando. Entrega, assume, descobriu o que tem, entrega logo para o Espírito Santo. Assim, um exemplo aqui que eu vou dar, por exemplo, né, se eu estou com vontade de comer um chocolate, eu estou com a sensação de sentir o prazer daquele alimento. Então, assim, eu acho que se eu estiver errada, você pode me corrigir, porque eu estou querendo ver a visão certa. Então, eu acho assim, eu ficar olhando para essa sensação que eu estou querendo comer o chocolate é muito ainda no mundo da forma, e o livro ele é muito metafísico, ele não está olhando para as formas, e sim para a mente. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Mas aí vem a tomada de decisão de perceber que pela fome física de um chocolate, você está numa crença de escassez, você não se sente abastecida do todo, você não está em plenitude. E aí, pela fome, você descobriu que a tua consciência não está no ser. E aí leva esse pensamento que se acredita fora da plenitude do ser para o Espírito Santo. E no comportamento como o chocolate, não tem nada a ver. Ou não, se não quiser, mas não tem nada a ver com o físico. Mas sim a fome do chocolate, então, ao invés de ficar fuxicando, por que eu tenho fome, por que... Não precisa, mas olhar de volta, sim. Você pode praticar um grande perdão olhando de volta. Exato, mas olhar com a mente, né? E não ficar nos podando de fazer as coisas. Com a mente, de que existe uma crença na escassez, que eu não me sinto plena, que eu acho que uma coisa de fora vai me preencher, eu estou em falta. É um desejo nascido da escassez. Isso. Então eu posso fazer esse perdão e comer o chocolate. Perfeito. Não precisa de me podar. E esse chocolate não vai nem fazer mal e nem engordar, porque está perdoado. É tudo julgamento, Isabela. Entendi. É tudo julgamento. Tá bom, então. Obrigada, hein? Certo. Eu vou ler aqui da Jaciana, que ela colocou aqui, gente, desculpa, estou trabalhando, não dá para abrir o áudio. Mas essa questão de afinidades com outras pessoas ainda me deixa muito confusa, pois se mais existe outro, se não mais existe, deve ser outro, todos são projeções da nossa mente. Como posso conciliar isso? É também o mesmo exemplo da Isabela, só com outra forma. Então, como conciliar se eu sei que eu não me sinto bem na presença de uma pessoa, mas eu já aprendi no curso que é a minha mente que projetou essa outra pessoa. Então, como que agora fazer no nível do comportamento? Bom, antes do comportamento, se eu tenho um tempo e eu estou ciente que eu não me sinto bem com essa pessoa, faço o perdão assim, reconhecendo que na minha mente eu projetei para essa pessoa esse mal-estar que eu tenho, que nasceu lá da minha crença de separação de Deus. Eu me sinto excluída do reino de Deus, e isso me trouxe um mal-estar. E agora essa pessoa, aqui no mundo físico, está representando o mesmo mal-estar que eu sinto em relação ao reino. E aí eu assumo que isso é um pensamento meu e levo para o Espírito Santo esse pensamento. A gente nunca leva o caso específico para o Espírito Santo, porque levar o caso específico é dar a realidade, mas o pensamento que acredita no caso específico, aí eu estou no nível da mente, levo esse pensamento para o Espírito Santo, para corrigir em mim. E aí, o Espírito Santo, sim, é dele a dádiva de
mostrarem meu pensamento, de me devolver esse pensamento, sabe, com a consciência de que o irmão, na verdade, é uma parte tão minha quanto eu mesmo. Não existe eu separado e ele separado. Somos uma somente, um só Cristo. Nisso, também, os ensaios aqui do mundo vão ficar mais fáceis, tá, Jaciana? Tá. Uhum. E a Isabel, para a Isabel a gente já respondeu. É que se eu não me sinto bem com uma pessoa, isso está em mim, não nela. Sim, está em mim, mas na mente, né? Não é no nível daqui. O Márcio, tem mais alguma complementação? Tenho sim, Gui. É que só para trazer aqui talvez, né, essa dúvida da Isabela tenha surgido também, porque aos domingos a gente faz uma reunião de compartilhamento de prática mesmo, é diferente do estudo, né? Cada um leva algumas coisas que perceberam, tipo o que eu falei aqui. E nesse domingo, o João compartilhou uma história de um bolo aí, né, sobre a escassez. Foi mais ou menos isso que você explicou, que antigamente ele tinha o hábito, assim, de comer muito, assim, ele pegava um bolo e ele não comia por fome, ele comia porque ele tinha aquela vontade de comer. E aí um dia ele entregou isso pro perdão, né, e veio na mente dele que relembrou muito o passado dele, tipo, que ele, né, ele veio de uma situação um pouco... Bom, depois ele pode contar melhor isso. E aí, nessa conversa, a gente disse que por isso que é muito bom observar a sensação, porque, assim, nós só temos uma vontade em essência, em espírito, que é Deus. Qualquer outra vontade que a gente tenha no mundo vem do ego, né? A nossa única vontade verdadeira é relembrar Deus. Se você está no Espírito Santo, você não tem vontade de mais nada. Porém, a gente pode experienciar tudo que tem aqui, desde comer um bolo inteiro, ou de comer um chocolate, sabendo, né, lembrando disso, lembrando da existência. Então, a gente não se priva de nada. Então, talvez seja isso que ela tentou confirmar aqui, mas eu acho que a resposta foi mais ou menos a mesma. Então, mas a minha complementação é essa. A nossa única vontade no mundo é relembrar Deus. Qualquer outra vontade aqui vem do ego, correto? Certo. Mas isso não me priva. Eu posso comer o bolo inteiro, eu posso comer um chocolate inteiro, assim como eu posso fazer qualquer coisa. E de forma abençoada. Tudo abençoada, desde que eu abençoada. E eu uso aquilo a favor do Espírito Santo para relembrar que o que está na minha frente é o que lembra a separação de Deus. Olha, eu estou vendo esse chocolate aqui, mas esse chocolate me lembra a separação de Deus. Mas eu vou comer ele mesmo assim, então eu perdoo. Mais ou menos perdoado, ele passa a ser o símbolo da abundância de Deus, que nada pode faltar ao filho que ele... nada pode faltar ao filho como um símbolo de abundância. Sim, e uma última coisa que eu acho talvez importante, aí eu queria que você até me ajudasse se eu estiver equivocado, é que quando você está no observador, as sensações são ferramentas que a gente utiliza para se observar, porque senão você fica no automático respondendo só ao ego. Então, assim, uma coisa importante que você disse é você não ficar fuxicando que crença que é essa, que crença que é aquela. Então, assim, mas o que eu penso, né? Observar as minhas sensações faz com que eu consiga colocar o observador para tomar decisão. Se eu não estou sentindo paz, não tem Deus aqui. Porque onde Deus está, a paz e o amor vai estar. E como é que eu faço isso no corpo? Pela minha sensação. Ao contrário, eu estou só negando, não, isso não é real, isso não é real, isso não é real. Tá certo isso, Ingrid? Perfeito, porque dizer isso não é real e virar as costas, isso não desfaz nada. Entendi. Isso o ego ensina a fazer. Então, Entendi. sim, e como que o Espírito Santo pode me ensinar o que eu tenho aqui? Através do que eu tenho a oferecer. E as sensações fazem parte da nossa aprendizagem, fazem parte da nossa consciência que nós ainda retivemos aqui como seres individuais. Como é que eu sei que eu sou gente? Porque eu me sinto, né? E aí a gente entrega... dá um novo propósito para as sensações, sim. Muito bem. Muito obrigado, Ingrid. Tá, mas nós já estamos aqui há bastante tempo. De novo, passamos um pouquinho, mas eu acho que são muito válidas nossas reuniões, né, pessoal? Mas eu vou agradecendo vocês e vou encerrando a gravação. Só
colocar aqui, agradecendo, né, a Jesus, ao Espírito Santo.